Antes de tudo, eu agradeço o convite, a Liberado, a Mari, a Rosângela, que entrou em contato comigo, a gente poder estar aqui hoje para a gente conversar um pouco. Eu sei que talvez é um tema que vocês já ouviram bastante, mas eu acho que vale a pena a gente retomar algumas coisas. Né? Quando a gente fala de Sagrada Escritura, realmente a gente tem uma ideia de que a gente entende tudo. Algumas coisas a gente supõe que estão claras, mas nem sempre é assim. Hoje a gente tem um punhado de possibilidades de compreender um pouco melhor a Sagrada Escritura, mas às vezes a gente acaba patinando em algumas coisas. Então a gente tem essa oportunidade de conversar e retomar algumas coisas que são válidas. Sobretudo quando a gente pensa também na catequese. E uma das bases da catequese é a Sagrada Escritura. Espero que a gente não faça a nossa catequese baseada no Papai Google. A gente tem que usar a Sagrada Escritura, o catecismo. Não que a gente não possa consultar esses outros instrumentos, mas a base é a Palavra de Deus, o catecismo, é claro, a nossa doutrina cristã católica. Então nós vamos retomar algumas coisas e trabalhar sobretudo a questão da interpretação, que é geralmente o lugar na Sagrada Escritura que a gente às vezes patina um pouco, né? Quantos textos que nós temos que às vezes a gente supõe que está entendendo, até tá, mas será que é de fato aquilo que o texto quer nos apresentar? Sobre Adão e Eva, por exemplo, passagem do Mar Vermelho, até mesmo o Evangelho da semana passada, chamado Bom Samaritano. Como nós interpretamos esses textos? A igreja vai falar de hermenêutica, que é a interpretação. Então a gente não corre o risco de ser um protestante ou um evangélico com carimbo de católico. Eles leem a Bíblia de uma forma um tanto literal. E nós, às vezes, corremos o risco de fazer isso. E aí nós caímos no fundamentalismo, caímos no moralismo excessivo e perdemos aquilo que o texto tem para nos oferecer como riqueza. Então é o que nós vamos tentar conversar um pouquinho nesse nosso primeiro encontro da semana de formação. Digo conversar porque, como é a aula, assim como às vezes a gente tem na faculdade, então não precisa nem ficar. Pode ligar o ventilador? Aí vocês podem interromper, né? Às vezes é melhor a gente aprofundar em alguma coisa e ver tudo que eu trouxe, do que a gente ver tudo e entender menos. É melhor a gente entender bem, talvez as poucas coisas que a gente tem a possibilidade de ver, do que a gente vê tudo e entender um pouco. Tá? Então fiquem livres, tranquilos para fazer pergunta, para interromper, né? Para que a gente esclareça se por acaso houver alguma dúvida. Então a primeira questão, né, é a questão da inspiração. O nosso texto bíblico, a Sagrada Escritura, ela tem essa característica. Nós falamos na Bíblia, a Palavra de Deus, como texto inspirado. É claro, como nós vamos entender a questão da inspiração dentro da Bíblia? Inspiração se refere ao termo técnico pelo qual se indica o caráter único da Bíblia. Apenas a Bíblia é chamada de texto inspirado. Mas e o texto dos muçulmanos? A gente não estuda nessa lógica. Na nossa, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós falamos de textos inspirados. Então, ao contrário de todos os outros livros, para o crente a Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina. Daí tem um elemento importante, que é o elemento fé. Nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus porque nós cremos. Porque se nós não temos a experiência de fé, é uma literatura. Tem até um livro, né, que eu comprei na época da teologia,
cujo título é A Bíblia como Literatura. Até porque nós estudamos a Bíblia olhando também todos esses instrumentais que nós usamos no estudo de qualquer outra literatura, para compreender gênero, para compreender a linguagem que é usada, ela tem esse aspecto literário. Mas para nós que cremos é a palavra de Deus, Deus inspira texto. Por isso nós podemos dizer que é palavra humana e divina. E é claro, a gente tem que tomar cuidado de entender até que ponto nós falamos de palavra humana e até que ponto nós falamos de palavra divina. E aí, quando nós falamos da palavra de Deus, um outro conceito que aparece é o conceito de inerrância. Então, a palavra de Deus não tem erro. Claro, mas tem algumas coisas que são um pouco confusas. A gente pega o texto do livro do Gênesis, a gente tem dois relatos da criação. Qual dos dois textos está certo? Temos o relato do dilúvio. Será que daquele jeito mesmo que aconteceu? O mundo inteiro ficou debaixo da água? A gente pega relatos também no Novo Testamento, alguns relatos de milagres de Jesus, em que a gente conhece muito, que é o texto das bodas de Canaã. Será que é daquele jeito mesmo que aconteceu as coisas? Eu me lembro que foi aqui, na época que a gente falava sobre isso, uma das pessoas dizia, então a igreja mentiu para a gente a vida inteira. Não é que mentiu, né? Então nós passamos agora por uma evolução na compreensão dos textos. E aí, é claro, nós fizemos aquilo que foi possível naquela época. Então nós falamos da existência de Adão e Eva, falamos da libertação da escravidão no Egito, e retomamos tudo aquilo que o texto apresenta, o dilúvio, o Torre de Babel, esses textos dos milagres de Jesus, como se fossem relatos históricos. Aconteceu assim, porque é assim que está escrito na Bíblia. Mas não é bem assim. Então, esse termo inerrância é importante porque deixa claro que, apesar desses elementos, nós falamos que na Bíblia não é. Tá? Então, como é que nós entendemos essa característica? Se tem uma origem divina, a Bíblia não pode conter erro. Devia-se, então, reforçar o papel de Deus a ponto de negligenciar o autor humano. Então, quando a gente fala da Bíblia como sendo palavra de origem divina, então é claro, Deus não erra. Então o texto vindo de Deus, ele também não pode conter erro. Então o problema de entender só a partir desta linha é, a gente então coloca o homem apenas como um escritor, sem qualquer tipo de influência no texto. Ele seria como um digitador. Então Deus fala e o homem vai digitando. A gente sabe que não foi assim, tá? Mas é uma questão importante para a gente conhecer e entender esse termo inerrância. Gradualmente, teve-se de aceitar erros científicos na Bíblia, depois erros históricos, para enfim perceber que cada afirmação da Bíblia, se tomada individualmente, não pode reivindicar a verdade religiosa. Com esse elemento importante, a gente pega algum texto e vê essas diferenças e essas compreensões, a gente fala, mas tem alguma coisa que não está batendo. Por isso que nós precisamos olhar o texto bíblico na sua totalidade. Não apenas o texto, mas todos os textos que lá estão. Então, olhando todos esses, então a gente vai falar, a Bíblia contém a verdade da fé, a verdade religiosa. Não vai conter verdades científicas, não vai conter certas verdades históricas, inclusive, mas vai conter a verdade religiosa. Tá? Deu para entender esse ponto? A Bíblia deve ser lida como todas as passagens da Escritura devem ser compreendidas no conjunto da Bíblia. Não existem autores inerrantes ou livros inerrantes, mas uma Bíblia inerrante. Os autores podem cometer alguns deslizes,
né? Os livros podem ter coisas que não conferem com a nossa compreensão de história, de ciência, mas a Bíblia, na sua totalidade, ela não contém erro. Assim, em vez de falar de inerrância, disse que a Bíblia contém a verdade sobre Deus e seu projeto, o mistério da salvação em Cristo, ou ainda que a verdade da Bíblia é a verdade de Deus, sua fidelidade em relação à humanidade. Então é desse modo que nós devemos compreender os textos bíblicos. Nós temos aí pequenos trechos da exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini. A igreja tem os documentos que falam sobre a Sagrada Escritura, e um deles é esse. É nele que nós encontramos a igreja, lugar originário da hermenêutica da Bíblia. Já deve ter ouvido falar que a Sagrada Escritura, como livro de fé, ela é para aqueles que creem. E a interpretação da Bíblia, ela é feita nesse contexto da experiência de fé. Então, o livro é da igreja para a igreja. Então, o entendimento e a interpretação que nós fazemos dos textos bíblicos deve supor esta experiência de fé, esta experiência de igreja. Por isso que dizia no início, devemos ter cuidado com algumas coisas que a gente hoje encontra na internet. O Google não vai na missa, né? Nós vamos. Então é a partir dessa nossa experiência que nós devemos fazer a interpretação do texto bíblico. E não a partir de, talvez, estudiosos, até renomados, gurus que a gente tem por aí, mas que não têm experiência de fé católica. E aí dizem coisas que não correspondem com a nossa fé, mesmo usando o próprio texto bíblico. A própria Sagrada Escritura vai apresentar uma situação do uso da Bíblia, mas com tendência diferente. O relato das tentações de Jesus. O demônio usa referências bíblicas para levar Jesus à possibilidade de sucumbir à tentação. Então, a experiência de fé ela é importante e a participação no seio da igreja também. A autêntica hermenêutica da Bíblia só pode ser feita na fé eclesial. Por que isso também é importante? Porque todos nós temos Bíblia em casa, não temos? Todos têm, né? A gente é chamado e convidado a ler a palavra de Deus também em casa, não é? Mas desvinculado da experiência da igreja, corremos o risco de fazer uma leitura e uma interpretação que não é real e verdadeira. Então, essa experiência de fé eclesial é fundamental. Até porque o lugar originário da interpretação da Escritura é a vida da igreja. E aqui apenas uma observação, A gente às vezes vai à missa, Sobretudo no final de semana, e a gente escuta, entre outras coisas, as homilias dos padres. Os padres precisam fazer a homilia de acordo com a nossa fé católica. Por mais que às vezes o padre pode ser criativo, ele não pode fugir daquilo que é a nossa experiência de fé católica. E isso se aplica depois também a todos nós, e os catequistas também na catequese. E aí precisa ter sempre esse cuidado. A nossa referência é a comunidade de fé, é aquilo que a igreja crê. Depois a Bíblia é o livro da igreja. Isso não é do divino. A Bíblia é da igreja e para a igreja. Então, sozinhos nunca poderemos ler a Escritura. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus. A fé da Igreja Católica é essa suposição daquilo que nós entendemos como hermenêutica. Então, é da igreja para a igreja. Então, é esse ambiente que deve estar presente na nossa leitura da Sagrada Escritura.
sabedoria, entre fé e razão. Aqui nós temos uma questão importante, né? Às vezes a gente não quer se aprofundar muito no estudo da Sagrada Escritura. Dizia eu antes, corremos o risco, se nós não fazemos isso, de cair no fundamentalismo, que é uma leitura do texto e a aplicação direta do texto. O texto bíblico precisa ser estudado, precisa ser compreendido. Cuidado para não supor coisas do texto, ou pegar o texto simplesmente do jeito que ele está lá. Aí a gente pega, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, onde Deus vai, a partir de Moisés, ou a partir de outro instrumento, mandar exterminar aquele povo. E aí, como é que a gente vai fazer com o texto assim? Porque isso não está lá na Bíblia. Né? Manda destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Como é que nós vamos coordenar essas coisas a partir do texto sem um aprofundamento? Então, por isso que é importante estudar o texto, a gente crê naquilo que está no texto, porém, a fé precisa ser refletida, precisa ter da nossa parte também esse uso do intelecto, ou o uso da razão, como vai dizer a exortação. E aqui eu trago um pequeno texto lá dos Atos dos Apóstolos, que nos indica então essa necessidade da interpretação. Conhecemos esse texto, né? Filipe é levado pelo Espírito para um caminho, e no caminho ele vai encontrar esse homem, o eunuco que está ali, voltando para a sua terra, na carroça dele. E aí ele vai estudar, como nós vemos o texto, ou lendo uma passagem do profeta Isaías, aí ele vai fazendo essa pergunta: entendes o que lê? E aí ele vai dizer: como poderia dizer se alguém não me explicar? Convidando então Filipe a subir e sentar-se com ele. Isso aqui nós geralmente usamos para dizer que também a interpretação da Escritura ela é algo que é transmitido. Né? A gente não pode simplesmente pegar um texto, claro que a gente pode meditar o texto individualmente, mas essas compreensões vão sendo ofertadas para nós a partir da igreja. Então a interpretação quem faz é a igreja. E essa interpretação é que vai também nos orientar a nossa leitura individual. Então nós sempre precisamos da igreja, porque é ela que vai nos indicar como nós leremos. Ou como diz ali, é ela que vai nos dar a guia para que a gente possa ler a Escritura da forma adequada. Mas isso não é uma questão tão simples, né? No sentido de nós temos essa possibilidade de colher da igreja esses elementos para uma leitura melhor da Bíblia. Isso tem, graças a Deus, mudado, mas ainda temos que dar muitos passos nesse sentido. Então aí quando a gente fala de guiar, né? Então a gente tem que lembrar que é preciso usar critérios para ler e entender. Como disse, um dos critérios é a fé eclesial, a experiência de igreja. Outro critério é também aquilo que nós temos como doutrina, né? E isso é também um elemento muito importante, para que a gente possa ler e também entender. Depois a gente precisa aprender a interpretar. Né? A gente pega, por exemplo, o relato da multiplicação dos pães que Jesus apresenta no texto. A gente pode ler o texto como a realização de um milagre. Mas será que é só isso que o texto está nos apresentando? Porque senão a gente teria que reclamar de Jesus, né? Hoje certamente tem muito mais gente passando fome do que os 5.000 homens daquela época. Né? Então por que Jesus não faz a mesma coisa hoje? Né? Então o texto ele procura nos ajudar a dar um passo além daquilo que a letra simplesmente apresenta. Então é um aprendizado na interpretação.
chave de interpretação. Em relação ao Novo Testamento, a nossa chave de interpretação é sempre Jesus morto e ressuscitado. Quando a gente pega os textos do Novo Testamento, uma coisa que nós devemos recordar é que são textos pós-evento. Por que a gente usa essa expressão? É porque tudo foi escrito depois da morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Mas fala que Jesus fala do nascimento, fala de Jesus andando com os discípulos, não ia alguém anotando aquilo que Jesus estava fazendo? Não. Todos os textos são escritos após a Páscoa, a partir da comunidade pós-pascal. É uma experiência de fé que é colocada por escrito. E aí os autores, é claro, com muita inteligência e sabedoria inspirados, vão então colocar e por escrito a experiência de fé que estão fazendo. Os textos do Antigo Testamento, é claro que a gente não fala de pós-evento da Páscoa, mas eles estão num outro contexto em relação àquilo que eles estão se referindo. Porque senão a gente vai ter que dizer que na época, entre aspas, que o mundo foi criado, tinha alguém lá observando o que Deus estava fazendo. E aí aumentando, Então teríamos uma pessoa bem mais velha do que Matusalém. Então os textos, eles são depois. E aí eles devem ser entendidos nessa lógica, até para que a gente consiga tirar deles as orientações que eles nos dão na nossa experiência de fé. Depois, o que nós chamamos de método de metodologia, a gente também pode ler de qualquer maneira. Então, isso se aplica em qualquer estudo de literatura e vai se aplicar também na leitura da Sagrada Escritura. Preciso ter método. E também ferramentas. Uma ferramenta importante também no estudo da Bíblia é algo que, infelizmente, hoje a gente usa muito pouco. Também nas outras coisas que a gente lê, que é o dicionário. Vocês têm dicionário em casa? Costumam usar? Não, né? Às vezes a gente lê um termo na Bíblia, um termo lá no texto, a gente não entende e passa por cima. Isso é quando a gente não lê errado. E aí a gente supõe que é isso, às vezes não é. Então, para a interpretação, uma das ferramentas, é claro que tem dicionários que são específicos no estudo da Sagrada Escritura, mas a própria linguagem, Às vezes nós pegamos um pouco até com o nosso português, então às vezes precisa pegar o dicionário e consultar algumas coisas, mas outros instrumentos, o instrumento que todos nós faríamos muito bem uso, mas infelizmente poucos conseguem, é ler o texto na língua original, no grego e no hebraico. Então, é um elemento que vai ficar para alguns, mas é um instrumental. Então, são instrumentos que vão nos ajudar. E aí, coloco ali a questão do fundamentalismo. Nós, católicos, nos gabamos de não ser fundamentalistas, como os evangélicos. Mas, às vezes, na prática, não é assim. Às vezes, nós somos. Porque pegamos o texto do Novo lá e queremos enfiar na cabeça das pessoas que é daquele jeito. Então, o que é o fundamentalismo? Os textos não podem ser lidos ao pé da letra, e sim como uma linguagem utilizada para possibilitar que as pessoas, em seu tempo e em sua cultura, pudessem captar a mensagem. Lembro ainda quando eu morava aqui, um dia bateu o testemunho de Jeová ali naquele portão, ali da casa paroquial, e eu atendi. O que foi o primeiro discurso que ele fez para mim? É que Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, e eu falei, olha, infelizmente não é muito desse jeito aí que eu entendo. E se você tem direito o texto, você vai ver que precisa ser lido de uma forma diferente. E aí ele vai usar, vamos conversar com você. E foi embora. Graças a Deus, ele me tinha
que Adão e Eva existiam do jeito que estava na Bíblia. Então, mas é questão de interpretar aquilo que está lá. Se a gente pega o texto, a gente já vai perceber que tem uma coisa que não bate. Então, coloquemos lá, recordemos o texto. Deus criou Adão e Eva. De Adão e Eva nasceu Abel e Caim. Caim e Abel. Né? Caim matou Abel. E aí ficou uma pessoa só. E aí, tem jeito de ter mais gente a partir de uma pessoa? Aí não é a meta, né? Então não tem jeito. Então o próprio texto já dá algumas indicações que a gente precisa ver de uma outra maneira. Aí acabou o relato da criação de Adão e Eva, e depois logo já vai aparecer um punhado de gente antes que surgiu aquele povo. Né? E aí nós temos dois relatos de criação. A criação, um relato de 6 dias, porque no 7º dia Deus descansa. Aí passa um pouquinho, tem um relato que Deus fez o homem no barro e da costela de Adão fez a mulher. Aí ele fez 2 casais então. Então, o próprio texto bíblico já vai nos dando algumas indicações. E essas coisas nós precisamos prestar atenção. Até porque aquilo que ele vai apresentar tem mensagens que são mais importantes do que falar que nós simplesmente viemos de Adão e Eva. Aí você vai na catequese, quantos encontros de catequese vocês têm com criança na semana? É só um, não é? De 45 minutos, 1 hora. Isso. Quanto tempo a criança passa na escola? 5 horas. 4 horas por dia, no mínimo. E aí o professor toda semana, somos fruto ou viemos do macaco, ou como alguns onde nós viemos do peixe. E quem que vocês acham que elas vão acreditar? E você que encontrou elas um dia na semana, ou a professora que ela veio de segunda a sexta, 4 horas por dia. É claro que é uma professora. Ela vai até engolir você falar que nós viemos de Adão e Eva, mas e aí? Então o texto ele vai apresentar outras reflexões que são importantes. Né? Aí o catecismo é claro, o catecismo ele traz aquilo que está na Bíblia. Né? E essa nossa concepção de criados por Deus, isso não é tirado porque nós falamos da evolução. A origem primeira sempre é Deus, para nós que cremos. Para a ciência é uma explosão do acaso, mas para nós não. Então, o fato de falar da evolução não tira de nós essa referência a Deus como Criador nosso, inclusive. Tá? Então, na questão do fundamentalismo, então a gente tem que evitar isso, que isso não faz bem, né? Mas evitar não apenas como concepção, mas também na prática. Então, vai trabalhar esses textos, procure aprofundar um pouco mais, que você vai conseguir tirar dele outros elementos importantes. E aí, o que eu trago por último é a questão dos modos de ler. Nós temos modos ou intenções de leitura diferente dos textos que nós estudamos. Então, a variedade de interpretação da Bíblia deriva de vários fatores. Primeiro, alguns ligados ao texto. A linguagem, o estilo do autor, a clareza com que as ideias foram expressas, o quanto o texto reflete o ambiente histórico e social em que foi produzido. Então, esses elementos estão ligados ao autor. Né? Isso, até nos textos do Novo Testamento, a gente supõe que são mais fáceis, mas não são. Né? Então, em que o autor vai apresentar coisas dele e do ambiente onde ele está. Se é uma comunidade a quem ele se dirige da maioria, ou que a maioria veio do judaísmo, então algumas coisas que ele vai apresentar não precisa explicar. Agora, se ele trabalha o texto para uma comunidade em que a maioria dos membros vieram
estilo de texto isso. Outros elementos estão ligados à leitura, com seus interesses durante a leitura, o quanto ele conhece aqueles fatores ligados ao texto, quais princípios de interpretação ele aplica durante a sua leitura do texto. Então, aí depende daquilo que nós estamos fazendo com o texto. Então, novamente, eu vou ler um texto que a gente conhece muito bem, que é o texto das bodas de Caná. Quando a gente lê o texto numa celebração de casamento, a gente tem uma intenção em trabalhar o texto em função da celebração do casamento. Tá? Então, que há uma festa e Jesus se faz presente também na celebração deste casamento que nós estamos fazendo aqui, né? Então, podemos, né? Uma outra maneira é você está fazendo uma pregação mariana, aí você pega esse texto e vai falar porque a mãe intercede, porque a mãe está atenta às dificuldades daquele casal. Então, numa leitura ou num texto de uma palestra sobre Maria, sem problema. Mas aí você está estudando o texto numa base exegética. Aí a leitura é outra. Aí a mulher que aparece no texto não é Maria. O casamento que está sendo relatado no texto não é esse casamento que a gente geralmente vê e faz. É um outro tipo de relação. Né? O que o vinho simboliza, né? Por que Jesus responde daquele jeito à mulher que está lá, ou à mãe que está lá. Então aí vai depender um pouco daquilo que nós estamos fazendo, o lugar onde nós estamos trabalhando o texto. Então vai depender de nós também a interpretação do texto. Então aí nós temos o que eu chamava ali de modos de leitura. Ficou um pouquinho escuro, mas aí eu falo para vocês. Então, nós temos ali a possibilidade de uma leitura histórica, antropológica, sociológica, texto. Nós temos a possibilidade de fazer a exegese, também uma leitura teológica do texto, catequese, doutrinação, liturgia e pregação, e também a oração do texto divino. Então, aquilo que nós vamos fazer com o texto, então, temos essas maneiras. A mesma pessoa pode fazer tudo isso daqui. Né? Ou, dependendo da liturgia da missa, a leitura é essa. Liturgia e pregação. Está fazendo a aula de teologia, aí a doutrinação e catequese. Então, esses elementos aqui também vão influenciar ou as possibilidades que temos na leitura do texto. Tá? Tranquilo? Estou olhando vocês com cara, assim, eu não sei se eu fico preocupado, às vezes estou mais trabalhando do que ajudando. Mas, na prática, nós vamos então fazer uma leitura um pouco diferente do texto. É o texto que nós tivemos na nossa liturgia na semana passada, que dizia a parábola do samaritano. Né? É claro que a gente tem uma leitura, conhece muito bem o texto, mas vamos retomar o texto e tentar ver algumas outras coisas que às vezes a gente não percebe no texto. Né? Então, a primeira coisa é essa questão aqui. Vocês lembram do texto? O texto é falado que ele é bom? Como é que é? Passou por acaso também passou no samaritano. É assim que falar, não é? Essa palavra aqui, ó, se a gente se fixar nela, a gente destrói um pouco da parábola. Por que a gente faz isso? Porque a gente coloca um qualitativo. Porque se ele for bom, ele faz. Se ele não for bom, então ele não faz. Mesmo que ele não seja samaritano. Se ele for bom, a pessoa não seja samaritana faz. Se ele tiver algum amor no coração, não vai ajudar. É isso que eu estou entendendo? Não. É porque Jesus não, ele fala, olha, isso aqui é o ordinário. Se você coloca o qualitativo, você coloca o extraordinário. Se você não tiver esse algo a mais, então a palavra não se aplica ali.
se eu não tenho esse qualitativo de bom, então eu estou dispensado daquilo que Jesus propõe. Mas tirando o bom, então é apenas um samaritano. Então, como é a proposta de Jesus, é para todo mundo. Não é só para uns, é para todos. É o ordinário, aquilo que todos nós deveríamos ter como referência, e não alguns. Então, é a primeira coisa que a gente deveria prestar atenção no texto. Depois, a pergunta que motiva a história de Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso fala que quem faz essa pergunta para Jesus é o mestre da lei. Então é alguém que tem uma boa formação religiosa, alguém que conhece a Escritura. Você acha que ele não sabe isso daqui? Claro que ele sabe. Mas vai dizer o texto: para colocarem Jesus em dificuldade, ele sabe a resposta. E ele vai responder do jeito que todo judeu responde, né? Cumprir os mandamentos judeus, né? E aí, é claro, ele vai ser elogiado por Jesus. Essa resposta que ele dá está baseada na Sagrada Escritura. Nós encontramos lá no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio. E ele sabe de qual é essa resposta. Tá? Não tem dificuldade. Então aí a questão é essa daqui. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questiona Jesus: mas quem é o meu próximo? Então a questão que baliza esta parábola é a questão do próximo. O que nós entendemos como uma pessoa próxima? Quem são os nossos próximos? Os nossos familiares, né? As pessoas que rezam conosco, que são católicos como nós somos, né? O testemunho de Jeová que passa na sua porta às 7 horas da manhã do domingo. É o seu próximo. Ele é próximo, ele vai todo domingo atrapalhar. Ele é próximo. Então, mas vai atrapalhar, né? Então, a gente tem dificuldade, né? O bandido que está ouvindo do seu carro, é seu próximo. Né? Então, a nossa concepção de próximo não é diferente da concepção judaica. Porque o próximo, a partir lá do texto do livro do Levítico, a Escritura vê o próximo é, em geral, entendido associado à expressão filho do meu povo. O judeu tinha muito isso. Então, eu ajudo aqueles que são do meu povo. Então, é um judeu, eu ajudo. É um samaritano? Não. E Jesus trabalha essa questão. Né? Qual é a concepção ou a compreensão de próximo que Jesus vai apresentar? E aí nós temos a historinha, a parábola, né? Que Jesus conta a partir da dinâmica que os judeus usavam para o Midrash. Então, são historinhas, histórias que usa para transmitir ensinamento. Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí essa questão da compreensão geográfica daquilo que é apresentado no texto. Para o judeu, desde tempos imemoriais, a Jerusalém sobe-se. Alguém que já foi para Israel ou foi em Jerusalém? Você já foi, né? Não. De fato, a gente sobe. Né? Ela está no monte, então, de qualquer lugar que você tem, você sobe. Para Jerusalém. Tá? E de Jerusalém desce. Então de lá você desce, mesmo que vá para qualquer descanso, você tem que descer. Então o homem que desce de Jerusalém é um judeu, simples judeu na pirâmide sociológica judaica. Né? E aí essa questão é importante, né? Porque ele é um judeu. Um homem que caiu na mão dos assaltantes é um judeu. E aí, a partir disso, a gente tem que entender por que os dois homens não vão parar. A gente geralmente critica muito os dois, né? É assim, é uma leitura que a gente pode
gente ajudar o outro. Mas se eles tivessem parado, a palavra de Jesus não ia funcionar. Tá? Então, vai descer o sacerdote, depois vai descer o levita, e aí, por que eles não vão parar? Olha, se um judeu ajuda outro judeu, o mandamento continua na mesma, isto é, próximo é filho do meu povo. Por mais que a gente fale mal desses dois, para a história de Jesus, eles têm que passar direto. E se eles parar, então não vai mudar nada. Não vai mudar, continuar do mesmo jeito. E Jesus não quer que continue do mesmo jeito, ele quer que se dê alguns passos adiante. O mandamento de amor ao próximo continua dentro da sua limitação, que é a Escritura. O mandamento lá, o que nós vimos lá no livro do Levítico. E aí, o que é o samaritano? Dá enviado, ele chega onde está o homem, ele vê o homem e tem misericórdia. O primeiro, por que Jesus vai usar o samaritano? Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é grandioso. Por isso, o qualitativo que eu dizia lá no início tem que ser tirado. Ele é um homem simples. E a questão é, ele não é judeu, ele é samaritano. E aí o próprio texto do Evangelho vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então é alguém de um outro povo, de uma outra experiência que vai fazer aquilo que excede, que vai além do preceito presente na Escritura. Então, ao assistir o judeu ferido, os samaritanos estrangeiro, dá ao mandamento ser poderoso alcance. Meu próximo é quem precisa de mim. Jesus convida a ir um pouco além. Então, meu próximo é aquele que necessita. E aí a gente vai ter que recordar as histórias de Jesus. Né? A gente tem que amar os nossos inimigos, temos que rezar por aqueles que nos perseguem, porque esses também podem ter necessidade. Então, ele também se torna o meu próximo. Então, o autor de Montauban manifesta a desprezo pelo sacerdote e pelo levita, que são judeus. Pelo contrário, ao passarem, até podemos vê-los pensando: sou eu? Se eu ajudar, o mandamento continua nas mesmas limitações. Repito, a gente pode até criticar os dois, mas para o funcionamento da palavra de Jesus, eles têm que passar direto. Né? Então, sobre essa parábola, essa é uma possibilidade de leitura que a gente pode fazer. E aí a gente entende qual que é a preocupação de Jesus ao contar essa história, é a nossa compreensão do próximo. E aí a gente vai entender por que no final Jesus inverte a pergunta. Não é quem é o meu próximo, ou Deus vai dizer de quem eu me fiz próximo. Então ele inverte. E aí é claro, eu vou me fazer próximo, eu deveria ser assim, e essa é a lógica de Jesus, daquele que necessita. Que pode ser um samaritano, que pode ser um estrangeiro, que pode ser um pagão, que pode ser na época de Jesus um romano. Né? Nos nossos tempos, pode ser ladrão, pode ser fulano, pode ser beltrano, pode ser aquele que persegue. Então, essas maneiras de ler marca a compreensão dos textos que nós usamos. Por isso a questão da interpretação ela é importante nesse sentido. Tá? Então, assim, eu tinha preparado para apresentar isso. Eu acho que vale a pena a gente ler tranquilo, deixar aberto para algumas perguntas. São sim algumas coisas. Acho que se você tiver perguntas, facilita. Tem alguma questão, alguma dúvida? Eu posso citar um texto que eu digo para vocês fazer a interpretação bíblica? Pode? Que isso? Padre Everaldo responde para nós.
Padre Everaldo É para responde. vocês fazerem exercício. Vocês fazerem exercício. Vamos citar o texto, então, que a gente chama o texto das bodas de Caná. O texto das bodas de Caná, a gente precisa ficar atento primeiro, entender qual é o sentido do casamento que é citado no texto. Não é um casamento de dois homens, de dois adolescentes. E o texto vai dizer algumas coisas que às vezes a gente esquece, né? A Bíblia, essa é a nossa própria experiência de fé, ela é contrária à bebedeira, não é? Até Paulo vai dizer, tem que deixar a bebedeira, né? Deixar a glutonaria, parar de comer muito, né? Aí a gente pega Jesus, o povo já está encharcado de vinho, aí Jesus pega 2 tambores de 100 litros e transforma em mais 200 litros de vinho. Para quem já está bêbado, meio estranho, não é? Depois, a questão do modo como Jesus fala com a chamada mulher do texto do Evangelho. O que eu tenho com isso, mulher? Isso é jeito de um filho falar com a mãe, ainda mais pensando em Jesus. Então, o texto ele traz alguns elementos que nos fogem, né? Então, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, quem que é a mãe? A mãe é a mãe igreja, no caso de a mãe é a mãe de sinagoga. Ela é a mãe de todo judeu, assim como a igreja é a mãe de todo católico. Não é essa mãe que está lá, é a mãe instituição religiosa. Quem que está casando? A gente tem que lembrar lá dos profetas. A relação de Deus com o povo é entendida como relação de matrimônio. A palavra Israel é uma palavra feminina. Então Deus desposa em Israel uma sua esposa. E aí, como esposa, os pecados são colocados como adultério, como prostituição. E quando ela é redimida, ela é chamada de jovem, a virgem, a esposa dela, a noiva enfeitada para o seu marido. Então, o casamento que está sendo citado no Evangelho de João é a relação de Deus com o seu povo, que tinha como base de relação os ritos realizados pelo judaísmo. Por isso estão ali as talhas de pedra, onde eles faziam as adoções. Então se dizia de uma relação ou de uma comunhão no cumprimento de ritos, né? Um pouco próximo daquilo que às vezes a gente vive ainda como igreja. Tem comunhão com Deus, quando eu vou à missa no final de semana, quando eu rezo o terço, né? Nós temos isso. Isso não é ruim, mas no caso do texto está dizendo, isso não traz mais para o povo felicidade, que é simbolizada pelo vinho. Então não tem vinho, não tem felicidade, porque os ritos já não trazem mais sentido e felicidade para o povo. Então isso vai ser substituído pelo sangue, que é também simbolizado no vinho. Por isso Jesus vai dizer, a minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é o momento da cruz. Então, o derramamento do sangue de Jesus na cruz restabelece não apenas a comunhão de Deus com o seu povo, mas ao mesmo tempo devolve a alegria na relação de Deus com o povo. Então, não é mais uma questão ritual, não é mais uma questão de cumprimento de leis, mas é uma relação de alegria, de cumplicidade, de comunhão. É isso que o texto trabalha, né? Podemos continuar usando o casamento, é claro. Podemos continuar usando uma pregação mariana, sem dúvida. Mas o texto ele trabalha esses elementos. Daí fala o texto lá no seu finalzinho. Primeiro sinal. Não é milagre. É o primeiro sinal. Se tem o primeiro, vão ter outros, né? Então está no bloco com 7 sinais de Jesus. Então esse é o primeiro. Depois tem os outros, né? A ressurreição e outros sinais que são apresentados para
vai dizer: este foi o primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia, e seus discípulos creram nele. Tá? E a palavra Caná, a tradução dela para o nosso português é adquirir. Não é Deus em Jesus que adquire para si o povo. Claro que o evangelista trabalha não apenas como experiência de refazer a aliança do povo de Israel, mas até para dizer desse novo povo, que é a igreja que depois surge, a nova comunidade que vai seguir o seu caminho. Então essa é a leitura também que nós devemos fazer no texto. Tá? Depois um outro texto, e a gente encerra, é o texto da ascensão do Senhor. Você recorda do texto? Texto da ascensão de Jesus? O que vocês lembram do texto? Jesus observa um foguete, rojando? Não, né? O que acontece? Quem que está ali vendo Jesus sendo assento aos céus? Os discípulos. E por que os discípulos precisam ver Jesus sendo assento aos céus? Não, eles já acreditam. O texto está trabalhando, entre outras coisas, a passagem da missão de Jesus para os discípulos. E da onde que a gente entende isso? Naquilo que está na base da construção desse texto, que é o relato do arrebatamento de Elias, lá no segundo livro dos Reis. Vocês lembram do profeta Elias? Passou um carro de fogo e levou o profeta embora. E quem que fica no lugar dele? Eliseu. O que Elias vai dizer para Eliseu antes dele ser arrebatado? Se você me ver sendo levado para os céus, então aquilo que você me pediu, que é a dupla porção do seu espírito, isso te será concedido. E aí depois que ele é arrebatado e aí Eliseu vê, aí ele recebe o espírito e aí ele vai sair na missão. E quais são as obras de Eliseu? As mesmas obras do profeta Elias. Aí, com isso, a gente vai entender o relato da ascensão. Os discípulos precisam ver, e aí, vendo, eles recebem de Jesus a missão. E depois, o que os discípulos vão fazer? As mesmas coisas que Jesus fazia. Então, o texto está trabalhando essa questão da passagem, da responsabilidade do anúncio, da construção do reino, da missão de resgatar a humanidade para os seus discípulos. Claro que a gente olha, Cristo foi exaltado, claro, isso também. Mas é também esse assumir essa missão, que era só de Jesus e agora é a missão que Jesus deixa aos seus discípulos. Então, essa questão do vir, eles precisam vir. Deve aparecer os dois anos. Para de ficar olhando para o céu. Porque aquilo que vocês viram é em função do trabalho de vocês no mundo. Não é para ficar com a carinha voltada para o céu esperando o reino de Deus vir. O reino de Deus já veio, agora precisa ser construído e é a missão que vocês têm. Então, essas questões dos textos nos ajudam, né? Para que a gente entenda o texto de uma forma melhor. É claro, tire do texto essas missões ou essas lições, esses ensinamentos que, repito, são para a nossa experiência de fé. Costumo dizer que quanto mais a gente conhece, melhor a gente crê. Se a gente conhece pouco, a gente vai ter uma fé tanto quanto frágil. Qualquer um que decorou 10 versículos vai te colocar na parede. E se a gente conhece um pouco mais, a gente consegue dialogar, né? Consegue conversar e cumprir a nossa missão, que é também evangelizar ou ter um diálogo honesto de duas pessoas que creem, têm consciência e conhecimento da sua experiência de fé. Tá?
tava meio tímido. Depois o Everaldo, se vocês ficarem com dúvida, ele explica. Pergunta aqui. Não, eu posso, né? Porque assim, eu percebo um pouco, só para problematizar aqui, né, jogar no pessoal, dentro da catequese existem essas dificuldades, né? Quando você falava do guia, né, de guiar-se aí, uma das dificuldades que eu vejo é a própria leitura. Nosso povo tem dificuldade de ler, né? Porque não conhece os termos, não sabe ler os termos, né? Não se preocupa com a interpretação, né? Lê de qualquer forma, a pontuação. Então a interpretação também dos textos, por conta da deficiência na leitura, complica, né? E aí, para passar, é mais difícil ainda. Você acabou de perguntar, né? Elias deixou para quem? Não conhece os personagens bíblicos, não leem os livros que existem na palavra de Deus. Quer dizer, é sempre aqueles referenciais de uma proposta catequética que trabalha ao longo do ano, né? Ou de um movimento, de uma realidade que participa, mas não consegue conhecer a Bíblia como um todo, não tem interesse de ler e de rezar junto com a palavra de Deus. Então, assim, é uma série de situações que faz com que a catequese, na hora de passar, complica. E aí qualquer questionar, né, de uma criança que, por conta disso aqui, é bombardeada de informações inúmeras, como você colocou no início, que nem sempre são corretas, né, a catequista ou, sei lá, o instrutor daquela experiência não consegue passar, se perde, né? Então eu vejo muito isso hoje no nosso tempo, né? Essa dificuldade de conciliar a minha deficiência pessoal com a exigência que a catequese me obriga, né? E com aquilo que a igreja espera que eu também faça enquanto evangelizador, testemunha da palavra de Deus. A igreja, um tempo atrás, nessa linha que ela falava que uma das grandes questões que a gente tem que tomar consciência e procurar meios de dar uma resposta é a questão da iniciação da vida cristã. É aqui que a igreja afirmava, que é válida até hoje. Os nossos cristãos católicos que têm todos os sacramentos, têm todos os sacramentos, mas não são iniciados na experiência de fé. Então a gente recebeu os sacramentos, porém a nossa iniciação ficou falha. Ser iniciado na experiência de fé é conhecer a experiência de fé e ter muito claro esses princípios referenciais da nossa fé. E isso exige leitura, exige estudo, exige formação. E a gente precisa, porque o nosso povo é exigente. Mas por que às vezes as crianças não perguntam na catequese? Porque elas sabem que depois de 5, 6 anos ela vai receber o sacramento e o papelzinho lá para dizer que ela foi no primeiro batismo. Agora ela não tem experiência. Se você perguntar para ele quem é Jesus ou qual é a função do profeta, ela não sabe. Não é porque ela não quer saber, às vezes ela não teve possibilidade de compreender isso, porque quem estava também tutelando a sua experiência de fé não teve ainda também o seu conhecimento. É algo que a gente tem que correr atrás, né? Os evangélicos, nesse sentido, a gente pode dizer, eles têm algo que nós precisamos hoje fazer, que é um cuidado maior com a palavra de Deus. Porém, eles têm um defeito, eles não interpretam, eles tomam o texto pelo texto. Só que aí eles sempre ficam assim, porque se ligar o texto pelo texto, a gente vai ter uma dificuldade imensa de compreender a vontade de Deus a partir de alguns textos do Antigo Testamento. A gente vai ter dificuldade de viver uma experiência de sociedade plural e que é chamada por todo mundo, diante de algumas recomendações e algumas falas que nós temos no Sagrado Escritura. Então, a questão do gênero, por exemplo, como é que faz se a gente bater isso com os textos que temos? Como é que nós vamos acolher? A
A questão hoje de novas configurações familiares, os casamentos que às vezes não dão certo, a gente pegar só a Sagrada Escritura e aí? Difícil. Então a gente precisa evoluir neste princípio de interpretação. Sobretudo porque algumas coisas são basilares na nossa experiência de fé. O início, na maioria da catequese, das catequeses é da onde a gente veio. E aí? Vai continuar falando que a gente veio da guerra? A criança vai ficar quieta, a tia está viajando na maionese. Né? Ou como a Dorinha falou um dia para mim, o padre está dando guerra. Porque ela estuda outra coisa, e vê outra coisa também nas redes sociais, no celular. Mas eu vou falar o que, Gabriela? Procure se aprofundar na compreensão de Cristo. Mas está difícil, né, padre, para competir as nossas catequeses com as redes sociais, né? Porque a gente, é que nem o senhor está falando, a gente fala uma coisa e lá eles veem outra. Né? No caso de uma criança do primeiro curso de catequese. A gente bate ali que a Eva comeu a maçã, não sei o quê, né? Aí eu já mudei, eu falo, gente, ó, não importa se ele está comendo a maçã, já com a melancia. É simbólico a maçã. Eu estou errado de falar dessa forma com eles. E nem fala de maçã, fala de Não fruta. fala, é fruto proibido. É o fruto proibido, mas na cabeça deles já vem Já vem com a maçã de Já casa. vem com a maçã. Tudo bem, mas aí o texto está falando que ela se abriu da árvore que era proibido, comeu o fruto. Mas e aí? É só questão da desobediência? Então, mas é isso que eu falo para eles, né? Que eu faz tempo já que eu dei primeiro curso. Mas, geralmente eu uso essa expressão, gente, não é a maçã, o fruto que está aí no detalhe. O detalhe não está no fruto, está no que foi proposto a Deus, para que eles não comessem do fruto proibido. Então o pecado não está qual foi o fruto que eles comeram, foi que eles pecaram, porque eles obedeceram a Deus. É isso, Maria. Então, mas é uma questão de obediência, mas o que causa a desobediência? É isso que a gente precisa entender. Isso. A falta de fé, a falta de amor, a falta de sei. Não, é a questão da consciência ou da aceitação da condição limitada de Deus. Esta é a razão da desobediência. Porque a serpente vai falar, vocês serão como Deus, vocês não terão limites. Então vocês podem comer, vocês serão como Deus. Mas o homem não é como Deus. E se ele não aceita a sua limitação, ele vai causar desarmonia entre ele e o outro, e também entre o criado e também entre Deus. Esta é a questão que está na base da construção do texto, que a gente não percebe. É o que o senhor acabou de falar, a gente tem que aprender a interpretar. Isso, porque senão a gente vai ficar descendo para a Eva, consequentemente em Adão, e a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que nós precisamos olhar para a nossa condição humana e não achar que isso é ruim. Nós somos assim, seres limitados. E quando nós não acolhemos isso, a gente vai fazendo um milhar de coisa que não deveria. Né? E é claro, vai querer subir o lugar de Deus, a gente vai achar que a gente pode tudo. Aí a gente trata o outro de forma inadequada, tira o outro de forma inadequada. Então é esta a reflexão que o texto nos propõe. E que a gente às vezes esquece que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer com as crianças. Né? Até porque hoje a diversidade, o que é uma das coisas que atrapalham a relação entre o bullying? E o bullying vai aparecer porque o outro tem alguma coisa que é muito diferente de mim. Aí eu vou usar isso para atingir ele. Mas ele faz parte da mesma condição. Assim como ele tem alguma coisa que, entre aspas, ele tem como defeito, eu também tenho, porque eu também sou limitado como ele. Então, esses elementos a gente tem que conseguir tirar do texto para trabalhar isso com os meninos. Bom? A Zula falou que era 1 hora e pouquinho, 1h10. Vocês vão pensando nessas coisas depois que vocês têm
aprender cada vez mais e crer cada vez melhor, com mais firmeza, mais capacidade de diálogo. Aí não precisa eu correr e falar que está com feijão no fogo. Desse determinada relação, você vai aprender, vai conversar. Na hora que ele perceber que você tem alguns elementos a mais, ele não vai bater na sua porta dessa. Né? Porque ele bateu na minha, depois eu conversei, eu morei mais 7 anos e nunca mais bateu. Tá? Não é que eu não queria que ele fosse, mas é uma forma de dizer, nós também cremos, nós também temos experiência e nós conhecemos. Tá bom? Então agradeço, querida, agradeço o convite de retornar aqui à paróquia e espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Queria reiterar o que o Padre Everaldo falou no começo, agradecer a presença de todos, encontro com vocês amanhã para te dar continuidade. Esse ano, como foi Flávio já fez convite, a gente pensou no ano jubilar, né, dos 25 anos da paróquia, no Jubileu de Prata. Então, por isso que a gente convidou os nossos párocos, o Padre Flávio, o Padre Everaldo, que é o atual, e o Padre Larinho. Então, a gente vai, nesses dias, poder, além de matar saudade, ouvir eles falar um pouquinho com a gente, certo? E eu queria também dar um presente para o Flávio, para ele levar de lembrança para a gente. E agradecer a você. Vem pra cá, Rô, pra sair do projetor. Aí. Obrigada, Padre Flávio. E vamos para amanhã. O Padre Everaldo vai encerrar para a gente. Então amanhã serei eu, tá? Espero vê-los. Bom, convidem mais gente. Na quinta, Padre Lalim, tá? Mas ela já explicou. E na sexta-feira nós faremos uma celebração, tá? Da palavra explicativa, tá bom? Explicando cada ponto da celebração, que vocês também, quando necessário, fazerem a celebração com as crianças de vocês, ok? Então vamos ficar em pé agora, vou fazer uma oração de encerramento para a gente, né? A gente é firme. Santo de casa faz milagre, viu, gente? Então tem que vir amanhã, tá bom? Então nós vamos rezar a Ave Maria, agradecendo a Maria, nossa mãe, e Noé, que nos dê também a docilidade a Deus e a sua palavra. Maria também a nossa mãe, Senhora da escuta, que sobre acolher aquilo que Deus apresentou. Então que nós também possamos ter essa bênção, a postura de Maria, e acolher o projeto de Deus e como ela também dizer sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus.